Agora nós vamos falar sobre os rios, né? Aqui no Brasil nós temos muitos rios e eles são muito importantes. Nós temos rios grandes, rios menores. Você sabia que nós temos rios tão importantes, que eles marcam as fronteiras entre os estados e municípios, por exemplo, né? Que entre alguns estados, entre os municípios, eles marcam as fronteiras. E a gente tem rios também bem grandes, que também percorrem mais de um estado. Então, a gente tem, por exemplo, o Rio São Francisco, o Rio Tietê. A gente tem vários rios que eles são tão grandes que eles nascem em um estado e vão até o outro. Mas agora, vamos falar como eles nascem. Vocês sabem como que os rios nascem? Geralmente, os rios nascem das chuvas lá nas áreas das montanhas, nas áreas montanhosas, né? Então, ele nasce lá na montanha, aí as árvores, a água vai percorrendo a superfície e vai entrando no solo, Nisso, forma-se como se fosse um riozinho subterrâneo, que é um rio abaixo do solo, que a gente chama de lençol freático. E eles podem estar lá no fundão embaixo da terra, né? E aí depois esse lençol freático vai andando embaixo da terra e ele encontra uma saída para a superfície. Na hora que ele encontra essa saída para a superfície, é que forma-se o rio. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, tá vendo? O rio sempre nasce da área mais alta e vai descendo. Então, as chuvas aqui em cima, que vai infiltrando a água vai ficando toda embaixo da terra, e quando ela acha uma saída, ela forma esses rios. Os rios sempre vão desembocar nas partes mais baixas, né? Então, o rio nasce aqui em cima, por exemplo, na nascente desse rio, que eu já vou explicar para vocês o que é uma nascente. Então, o rio começa aqui fininho, aí vai descendo, vai engrossando. E por que ele vai engrossando? Vocês sabem o que faz um rio engrossar? São as chuvas. As chuvas e os outros rios, né? Tá vendo aqui? Que começa um rio fininho, aí vai encontrando com outros, vai ficando mais largo. A água vai ganhando mais chuva e eles desembocam aonde? Desembocam no mar, no oceano, outros rios, em lagos. Então, no final dele, geralmente a água vai para o mar ou para um outro rio maior ainda. E a área onde o rio nasce também é conhecida como manancial. Isso, né? O que são os mananciais? Vocês sabem? Então, os mananciais é onde começa, né, aquela aguinha, né, onde está a nascente do rio, é onde ele encontra uma saída da parte subterrânea para cima, né, para a superfície. Isso chamadas de mananciais. Esses mananciais, a gente tem que cuidar muito bem desses mananciais. Eles têm que tomar muita atenção, porque desses mananciais é que, se a gente não cuidar, a gente vai ter um problema muito sério com o abastecimento das águas que vai percorrendo os rios e que chega até as nossas casas. E o maior problema desses mananciais é o desenvolvimento urbano, sim, porque as pessoas começam a construir casas, né, loteamento clandestino, que não tratam seu esgoto. Então, a gente tem um problema de saneamento básico. E aí, o que acontece? Eles começam, por exemplo, a jogar todo o esgoto na nascente. Então, você imagina que todo esgoto vai onde nasce o rio. Então, todo aquele rio nasce de uma forma poluída, né? Ele vai percorrendo, vai contaminando tudo que ele encontra seu caminho. Então, quando a gente organiza aqui, eu vou te dar alguns exemplos que causam a degradação, que é a destruição dos nossos mananciais. Então, por exemplo, a ocupação desorganizada. Então, quando a gente vai lá de uma forma desordenada, ocupando os espaços, ocupando a natureza, e a gente não cuida nem do nosso solo, nem da nossa água, isso prejudica muito. Quando falta o saneamento básico, ou seja, a gente tratar do nosso esgoto, né, de como a gente vai devolver os resíduos para o solo. Quando a gente tira todo o vegetal, né, quando a gente vai matando.
quando a gente usa agrotóxico, né, que para as plantas, que é para matar os bichinhos, muitas vezes a gente também contamina o nosso solo, que contamina a água. E aí, eu expliquei para vocês que a gente tem a parte de cima, que é o rio, e a parte de baixo, que é o lençol freático, né? Que fica pode ficar muitos metros para baixo da terra. É mais difícil a gente poluir um lençol freático, mas também acontece, sabia? E sabe as principais causas? É quando a gente faz poços irregulares para captar ou para pegar água, a gente pode usar, né, contaminar com os agrotóxicos também. E quando a gente faz, por exemplo, ó, lixões de formas irregulares, tá vendo aqui esse exemplo? Então aqui tá um lixão que a gente já viu na lição passada, que forma um líquido chamado chorume. Esse chorume, né, se o lixão não tiver aqui um bloqueio, um tratamento nesse solo, esse solo vai começar a deixar infiltração do chorume que vai até o lençol freático. Por isso que é muito importante a gente cuidar dos nossos rios, cuidar do nosso solo e principalmente tratar tudo que a gente for descartar, ou o lixo, ou os nossos esgotos. A gente tem que tomar muito cuidado, viu?